Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo aqui da Jovem Pan Esportes. O título é o seguinte: olha que coisa curiosa. Os jogadores do Flamengo, reticência. Mauro César destaca a cena em pênalti ignorado. Então vamos trocar de janela e logo direto ao ponto. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Sobre o jogo Flamengo e Palmeiras, alguém mereceu ganhar, na sua opinião? E a gente vai falar, claro, tem isso, hein? O Piperno amarelou, Bruno. Por quê? Piperno foi o único que falou que foi pênalti. Não, que não foi pênalti. Não foi pênalti. Viu a imagem aqui várias vezes. Não foi pênalti. Aí eu falei pra ele, hoje chegando aqui, o único que falou que não foi pênalti no Everton Ribeiro. Aí tu quer mudar agora? Agora você falou que foi. Não, amigo. Você viu o pênalti 30 vezes aqui. Mano, vários desses caras aí peidam pro Mauro César. Não tô aqui pra... Enfim. Cara, tá o programa canelada, aí o Mauro não tá depois do jogo do Flamengo. Isso aí é um absurdo, esse Flamengo, não sei o que lá. Não dizendo que o Mauro defende o Flamengo. O Mauro defende a realidade. O que ele viu, baseado na opinião dele, pode ser pró ou contra o Flamengo. Mas aí chega na hora da frente do Mauro, que o cara sabe que vai ser refutado cheio de argumento, o cara peida, ele não vai pro confronto, não vai. Já vê um cara que fala besteira pra caramba, mas perto do Mauro ele não fala? Nilson César, já anotei. Ele fala cada absurdo nos programas aí. Aí o Mauro tá no programa e ele fica mais na dele. Falou, casa, não foi. Ué, qual a diferença? Sua televisão é melhor? Abri uma cerveja, fosse um monte de programa e me convenci de que eu estava errado. E os colegas da mesa estavam certos. Mas se tu imagina aqui 10 vezes, é porque tu deve ter sido tão achacalhado. Você deve ter falado, não, vou voltar atrás, realmente foi pênalti. Às 8 da manhã do domingo aí, então, vi imagem na velocidade do... De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Piperno aqui, afrouxando, né? Falou 10 vezes que não foi pênalti. Aí agora tá falando que mudou de opinião, foi pênalti do Richard Rios. Pô, cara, mudar de opinião é um negócio que faz parte. Eu dei uma zoada, mas mudar de opinião faz parte, inclusive é algo até saudável e inteligente. Você revê um conceito, você tem uma ideia, uma opinião, um pensamento, e você avalia melhor e muda de opinião porque entendeu que não estava certo, ou porque você evoluiu, ou por uma série de fatores. Realmente, a pessoa que é cheia de certeza é o tipo da pessoa que, de repente, demonstra uma certa estupidez. Uma pessoa que não tem certeza de nada, que está aberta a perceber novas ideias, aprender com os outros e tal, esse é o tipo da pessoa que me demonstra inteligência. Tem nada de errado com ele mudar de opinião, mas esses caras todos têm um comportamento recorrente, é isso que eu quero dizer. Eles estão sempre fazendo isso. Programa sem o Mauro, eles falam várias coisas estapafúrdias sobre todos os clubes. Programa com o Mauro, que eles sabem que eles sabem que ele vai vir cheio de argumento, eles tendem a dar uma peitada na farofa e acho que pouquíssimos são os caras que vão pro embate ali. Difícil. Acho que o Flávio Prado talvez seja o único e o Thiago Asmar também, que ele já vi ele discordando severamente do Mauro, mas tipo, dentro do respeito, mas já vi discordando. O resto não vai pro confronto. Já foi mais de 24 horas. Everton Ribeiro. Mauro César Pereira, alguém mereceu a vitória? O que você achou do jogo entre Flamengo e Palmeiras? 1-1 tá de bom tamanho. O jogo um tempo de cada time, acho que o empate foi justo. Pô, mané, na moral, desculpa, eu vou voltar até o raciocínio pro Mauro falar inteiro, completo. Eu fiquei com essa impressão também quando eu vi o jogo, um tempo de cada time, né? Aí, beleza. Depois eu fui ver os melhores momentos da partida. De repente a galera tá pensando, eu mesmo fiquei com essa impressão, porque no segundo tempo o Flamengo teve mais a bola. Mas se vai lá no canal do GE, depois que acabar esse vídeo, e assiste os melhores momentos do jogo. Primeiro tempo, só deu Palmeiras. No segundo tempo, até, 20 e poucos do segundo tempo, todos os melhores momentos era tudo do Palmeiras, cara. Então, a gente tem que analisar com um pouco mais de critério essa questão de um tempo de cada um. No segundo tempo, o Flamengo teve mais a bola, mas acho que as jogadas mais capitais que aconteceram até uma parte do segundo tempo eram do Palmeiras. Depois, realmente, de uns 15, 20 do segundo tempo pra frente, aí ficou ruim pro Palmeiras segurar. Aí teve aquele lance do gol anulado mais lá pra perto do final do jogo, mas a gente tem que olhar com cuidado pra essa informação de um tempo de cada time aí. Agora, vamos ficar com o Mauro aí, fazendo sua análise aí
Palmeiras e Flamengo. Palmeiras. Acho que o jogo, um tempo de cada time, acho que o empate foi justo. Foi do jogo em si, tirando aí a questão do pênalti, né? Falando do jogo, você falou justiça. Pelos times apresentados, o empate acho que foi bem compatível com o que foi o jogo. Primeiro tempo do Palmeiras, segundo do Flamengo. E claro que o pênalti poderia mudar o rumo. Outro dia marcaram um pênalti igualzinho para o Palmeiras contra o Botafogo, o Veiga perdeu. Então poderia ser perdido o pênalti também. O Everton pode pegar. Pedro, Arrascaeta, sei lá quem ia bater. Podia perder o pênalti também. Então não seria certeza de nada. Mas acho que o resultado foi justo. Primeiro tempo do Palmeiras, segundo do Flamengo. O Palmeiras recuou muito no segundo tempo, acho que um pouco também pela intensidade da primeira etapa e também pela própria estratégia que costuma utilizar quando está em vantagem. O Flamengo melhorou com a entrada do Everton Ribeiro do Arrascaeta, mas também não sei como seria se eles começassem um jogo. No primeiro tempo, o adversário do Flamengo, o Palmeiras, teve um comportamento completamente diferente. Então, não sei como seria com essa formação do segundo tempo no primeiro. Talvez as coisas não caminhassem da mesma forma. Provavelmente não caminhariam, porque era um Palmeiras muito mais agressivo, atacando, pressionando mais no campo de ataque em vários momentos, tendo mais a bola do que no segundo tempo. A posse de bola do Palmeiras foi maior no primeiro do que no segundo. Então, acho que foi começando um jogo, um bom resultado mais para o Flamengo do que para o Palmeiras, independentemente de questões de arbitragem, porque jogou fora de casa, né? Jogou fora de casa, então para o Flamengo não foi um resultado tão ruim. Agora houve também um erro ali, acho que do Everton Ribeiro, numa bola capital no final, que ele não passou a bola para o Bruno Henrique, nem para o Ayrton Lucas, né? Ele teve um... Ele deu pro Bruno Henrique, só que o Bruno Henrique entrou. Era para ele ter enfiado. Demorou um século passar a bola, né? Essa foi a questão ali. Eram 3 contra 1 e ele errou ali na hora de fazer o passe. Tinham 2 opções, ele faz o passe. A chance de gol era muito grande também. O Palmeiras também teve suas oportunidades, teve o gol ali que foi anulado por impedimento, né? Já no final do jogo. Acho que foi um resultado justo, tirando a questão da arbitragem. São coisas distintas. O jogo, 1-1, justo. A arbitragem, de fato, houve um pênalti que não foi marcado. E ó, a gente vai mostrar, né, os lances que o Mauro César tá comparando. Teve esse lance, Palmeiras e Botafogo, muito semelhante. Vou pedir pro Kaique colocar aí a imagem pra gente, que a nossa produção separou. Teve um pênalti muito parecido. Palmeiras e Botafogo, olha aí, ó. Esse é o pênalti. O VAR chama. Ele não marcou, o VAR chama. Esse é um dos lances. Esse lançamento do Luan. E aí, o pênalti que o Daronco é chamado pelo VAR, ele não marcou. E depois ele marca o pênalti. Ele marca o pênalti. Tem um outro lance que é muito parecido, acho que é no jogo do Grêmio. Palmeiras e Grêmio Brasileiro 2021. Palmeiras e Grêmio Brasileiro de 2021. Esse é bem a gente separou parecido. isso também, Kaique? Então, pode botar aí, ó. Esse aí, ó. Não, esse aí foi o lance do sábado. Esse é o do Flamengo, é do lado do teu outro. Ah, do lado. É do lado, ó. Ah, ok. O pênalti no Marcos Rocha, ó. Caraca, Esse é parecidão. muito parecido. É muito É o parecido. mais parecido de todos. E também foi marcado. A minha pergunta é a seguinte. Teve um pênalti também grotesco. Botafogo e Grêmio. Agora, nesse fim de semana. Pênalti escandaloso. Se eu não me engano, foi em cima do Bitelo. Não achei. Não achou? Não achei. Pô, eu achei muito Achei pênalti. que a camisa é puxada e o Bitelo não é por conta do puxão da camisa que ele cai, ele já começa a cair. Ah, mas ele é puxado. Tem um puxão. Eu achei muito pênalti. Tem um puxão, mas o Bitelo começa a cair independentemente da intensidade do puxão, é a minha opinião. Acho que não teve pênalti ali. Tem um puxão? Tem. Mas ele não cai porque ele foi puxado. Ele cai porque quando ele percebe o puxão, ele faz assim e se joga. Se ele tivesse sido realmente derrubado... Aí, ó, tá aí o pênalti, ó. Aí, se vai ver em câmera lenta, parece que vão matar o cara lá. Já tá se jogando lá. Não, eu concordo que se jogou, mas... Toma, né? Porra, Mauro. Me ajuda a te ajudar. Porra. Que eu saiba, se tu puxa a camisa do outro cara, é falta. Se o cara puxa a camisa do outro dentro da área, é pênalti, porra. Não tem nem muito o que desenrolar. Ele pode não ter caído por causa desse puxão. Mas o puxão é falta, pô. Se o Marçal Pra mim não foi pênalti. puxou e foi ingênuo, ele dá um puxão na camisa, não é um puxãozinho. Olha lá. Você tá se jogando. Pra mim não foi nada. Pra mim é pênalti, assim, Pra mim não muito pênalti. Pra mim Flávio não é. Prado, achou Arbitragem pênalti ou não? Olha lá, já tá Eu caindo. marcaria pênalti. Você também Eu marcaria pênalti? marcaria. Piperno. Eu marcaria não só pelo puxão, mas porque também ele impede a progressão do jogador do Grêmio, que tá cortando pro lado. Bruno. Sim, eu daria, sim. Ó, eu acho porque tem um puxão pra baixo. Ele puxa pra baixo. E aí é o que eu falo, eu concordo com você. O Bitelo exagera.
Mas com certeza gera um desequilíbrio e a ingenuidade do Marçal também. É muito ingênuo de dar aquele puxão ali sabendo que tem VAR. Mas, ó, independentemente disso, o Mauro se o Marçal não põe o braço, o Bitelo consegue terminar o drible. Sim, não. E o Paulo César de Oliveira teve a mesma opinião que você. Viu? Na Globo. Eu concordo. Olha só, você concordando com a central do apito. Não existe mais central da apito. A opinião do Paulo César. Com a opinião do Paulo César Um abraço Oliveira. do Paulo César Oliveira, viu? Concordamos. Tá vendo? Olha aí. Olha como o mundo dá volta. Certamente ele deve ter a mesma linha de raciocínio. Sim, foi isso. Ele falou que não gera um impacto para a queda do Eu acho que se ele quisesse jogar, ele continuaria jogando, mesmo com o puxão. É meu entendimento. Ele não segue porque ele prefere se jogar. Isso me lembra uma vez um Fla-Flu. Lembra do Roma? Lembro. Aquele centroavante Roma. Não era o Romário, era o Roma. Teve um Fla-Flu uma vez, aí o Roma estava na pequena, a bola veio para ele disputando com o jogador do Fluminense. Ao invés de fazer o gol, ele cavou, ele se jogou para cavar um pênalti. Não fez o gol, não foi pênalti, não foi nada, e o Fluminense ganhou o jogo. E lá não tinha VAR, pelo menos. Naquela época não tinha VAR. Um dos lances mais sensacionais, né? Teve um outro também do Vinícius Pacheco, naquele Flamengo e Universidade do Chile. São Paulo. O Flamengo tentando empatar no final, lá o Vinícius Pacheco se jogou, ao invés de fazer um gol, meu Deus, lá no estádio do União Espanhola de Santiago. Pô, mano, isso aí é tu não acreditar nem um pouco na tua finalização, na tua jogada, na tua capacidade. Preferir cavar o pênalti, que tu ainda corre o risco de bater e o goleiro pegar, podendo tentar arriscar fazer o... Pô, Vinícius Pacheco cavou sua sepultura nesse dia. Tiago, que coisa maravilhosa. Agora, Aí o pessoal reclama agora do Cebolinha, do Vitinho, que foi embora. Roma e Tem Vinícius saudade dessa turma aí, negreiros, né? Lá mimimi não tem memória, rapaz. negreiro. Não, pô, Val Baiano. Val Baiano, essa turma toda que passou por lá, meu amigo. Agora, e o uso do VAR, gente? O uso do VAR, porque meu grande questionamento é o VAR. Nesse caso, por exemplo, o Mauro não marcaria. Agora, teve puxão, teve esse lance do Everton Ribeiro contra o Palmeiras, do Richard Rios. O que o VAR tá fazendo nos estádios? Porque é aquilo que a gente fala. Ah, mas é um lance interpretativo. Não tem interpretação. Se teve uma trombada por trás, nas costas do jogador, e ele é jogado pra frente, não é interpretação. Porque o que acontece? O árbitro do jogo, ele deve ter visto, ele deve ter achado que foi corpo com corpo, jogo de corpo. É pelo lado. E não foi pelo lado. Então alguém deveria vir no ouvido dele e falar, foi pelas costas. Foi pênalti. Porque a minha maior crítica nesses casos, inclusive no do Grêmio que eu achei também, é o VAR ser mais incisivo. Ele falar, foi pênalti. O cara tá lá, ele é árbitro também. Pra gente foi pênalti. Vai ver, não é assim, lance duvidoso, vem ver. No Santos e Goiás, o cara foi no VAR, viu e deu o pênalti pro Santos, que eu achei aquele pênalti também bizarro. Sim, pelo menos O cara não, pelo menos ele não deu o pênalti, ele vai no VAR e muda pra fazer uma masneira daquela. Mas pelo menos nesse lance, o VAR chamou. Chamou, ele foi e foi mal em ter marcado. Nesse lance era pra nem ter chamado. Esse era um lance talvez interpretativo. Então, é o que eu falo, é uma falta de critério no futebol brasileiro. É um lance absurdo atrás do outro e são lances que decidem campeonato. Opa! São lances que decidem campeonato. O Goiás, por exemplo, claro. O Goiás pode estar. O Goiás agora está na zona do rebaixamento por causa desse escândalo. Ele deixa o Santos escapar. Esse é o ponto. Mais do que o pontinho, esse ponto faz diferença. O problema é que o Santos ganhou 3. O Santos ganhou 3. O Santos tá brigando diretamente com ele para não cair. O zagueiro do Goiás, ele ficou parado. O Bruno Aleixo teve duas chances para não errar, né? Porque ele está bem colocado, ele está bem colocado quando o lance acontece. Mas ele não marca. Então, ele não marca. Não marca. Tá normal. Olha lá, ele não tá falando de pênalti. Aí ele resolve ir lá. Então. Banco. Olha aí, Não é nada, gente. Não é nada. Eu tô aqui quieto olhando pra esse lance, 12 anos já, tentando entender por que foi pênalti isso aí. Pô, bota nos comentários aqui se foi pênalti isso. Já aproveita, deixa o like no vídeo e se inscreve. E você vê, né? Eu acho que foi o Vamp que falou ontem que como não tinha público, dava pra escutar. O Tadeu, goleiro do Goiás, falava, você não vai marcar esse pênalti. Não é possível que você vai marcar esse pênalti. A explicação dele era que, ombro a ombro, como é que é? Ombro a ombro com como é que ele fala? Ombro a ombro no choque, não, na disputa de bola, ok. Quando é um lance separado, não. Mas ali é realmente um choque de jogo, uma coisa normal. Futebol é esporte de contato, meu Deus. Não, e aí é o que eu falo. Aí o jogador do Goiás xinga esse cara de tudo que é nome. Aí o jogador do Goiás sai do controle, ele é punido por 3, 5 jogos.
e o árbitro continua fazendo besteira atrás de besteira. Todos esses árbitros envolvidos nesses lances do final de semana são todos da FIFA. Né? Teoricamente estão entre os melhores Ganham bem. do Brasil, sim. Ganham bem. São habilitados para jogos internacionais. Teoricamente estão entre os melhores que nós temos aqui. Né? Então, realmente, o nível da arbitragem brasileira é muito ruim, isso sem dúvida. Os clubes, eles não têm o menor interesse em melhorar isso, né? Até porque se melhorar, você não vai ter para quem jogar a culpa. Mas que é muito ruim, E não há um debate sério mesmo para... todo mundo conversar, olha, a arbitragem é ruim, não é que é contra mim, é contra você, não, ela é ruim e isso atrapalha todo mundo. O que a gente pode fazer? Isso aí não existe, né? Não tem esse interesse, né? Até acho que acham legal que a arbitragem seja ruim, que aí dá para você jogar a culpa em alguém, dá para falar, mas é péssima. A arbitragem brasileira é uma coisa horrorosa. Cara, a questão toda é que o árbitro aqui não é profissional. Eles ganham um valor, um pagamento, que vai ter gente... De repente vai ter um cara que foi árbitro, é árbitro aqui, até de outras modalidades, etc., falando... Não, isso que tu tá falando não procede. O árbitro ganha mal, que não sei o quê. Mano, o árbitro mesmo, não ganha mal. Ele vai fazer várias partidas num mês e juntando a grana toda que ele vai receber, dá um valor que uma pessoa com uma família sem luxos e etc. vive. Saca? Não é que ganha mal. A questão é, o cara não é profissional, não tem um vínculo empregatício e etc., uma carteira assinada de árbitro, eu acredito que não tenha. Então a maioria deles tem outra função. O cara trabalha com uma parada e também é árbitro. E aí isso aí compõe uma renda bacana. O cara, vamos botar que ele tem um salário de X na empresa que ele trabalha ou na outra atividade que ele tem, e ele ganha mais Y ou mais Z sendo um árbitro. Aí, pô, junta os dois, pô, legal, dá um bom valor. Se a arbitragem fosse mais bem remunerada no campeonato, nas competições aí, nacionais aqui, sul-americanas, de um jeito que permitisse esse cara não ter uma outra atividade, eu acredito que isso aí acabaria. Porque o cara, a função dele principal na vida seria se desenvolver e estudar mais as regras e para aprimorar seu critério, assistir partidas para ver como foram as decisões dos outros árbitros, sabe? Mas isso não acontece. E aí a arbitragem brasileira vai continuar indo de mal a pior. Pô, esse Bruno Prado de vez em quando lança esse cabelo, esse visual aí com esse gel, brilho molhado, lançando pra trás aí, maneiro de vez em quando ele lança esse visual aí. Toda vez me causa uma estranheza, porque ele tá sempre com aquela cara de professor de geografia. Quando ele lança esse gel aí, brilho molhado, estilo os embalos de sábado à noite, fica sempre um visual bem maneiro. Sempre penso que ele vai pra gafieira dançar quando ele lança esse visual aí. É horrível, a gente falou aí de 3 erros graves, né? Claro, um pode ser interpretativo, você vê, o Mauro César e o Paulo César de Oliveira não marcariam o pênalti pro Grêmio. Eu marcaria pelo puxão do jeito que foi, claro do jeito que foi. E a torcida do Grêmio e o Renato Gaúcho também se revoltaram. Cara, esse pênalti do puxão de camisa, eu entendo o Mauro César falar que não marcaria, mas isso aí é o tipo do puxão que ele não marcaria na hora. Ele tá vendo no lance, pum, não marcaria. Se vai no VAR, 99% marca. Não tem como. Você vai no VAR, vê o maluco rasgando a camisa do outro, puxando, impedindo o cara de passar. Não tem como. Não tem o que fazer ali. Já falaram aí do VAR. O Renato Gaúcho perguntando pro CNM, cadê o VAR? Como é que é a utilização desse VAR? O que tá acontecendo? Porque realmente, Grêmio e Botafogo foi um jogaço. Foi um jogaço. O Grêmio jogou bem, o Botafogo jogou bem. E foi decidido um pouco, sim, por um lance. Pô, e o Suárez, hein? No sacrifício, cheio de dor. O que joga esse menino? Pelo amor de Deus, que isso? Pô, queria que alguém conseguisse recuperar esse joelho dele pra dar pra ele mais uns 2, 3 anos bom de carreira. Caraca, esse maluco joga muito. Que não foi marcado o pênalti e não teve ali essa situação do VAR. E o jogo do Flamengo, a gente falou muito do Goiás. O jogo do Flamengo, se o Flamengo ganha do Palmeiras, ele distancia do Palmeiras e ele diminui a diferença pro Botafogo pra 8 pontos. Não é isso, Mauro? Isso. Ficaria 8 do Botafogo. Não diminui, continuaria em 8, agora aumentou pra 10. Ficaria 8, já é bem mais fácil você chegar na liderança do Brasileiro. E aí num lance, você prejudica um time todo. Aí ficaria igualzinho o campeonato de 2017. Nessa mesma rodada, o Corinthians tinha a mesma pontuação que o Botafogo tem agora e com 8 pontos de diferença em relação ao vice-líder. Agora o Botafogo... Ou seja, a chance do Botafogo tá maior do que a do Corinthians e do Carille. Em tese, tá maior, sim, né? Ele tem 2 pontos a mais. E abriria 5 pontos do Palmeiras. O Flamengo abriria 5 pontos do Palmeiras,
hoje são 2, e abriria 8 pro Botafogo. Ficaria a 8 Oito do pontos Botafogo. pro A gente Botafogo. insiste um pouquinho, né? E ficaria 2 acima do Grêmio, provavelmente. Isolado na segunda posição. Ainda a gente fica naquela, né? A briga ainda é entre Flamengo e Palmeiras. Já. Tá cada vez mais com cara de que o Botafogo não vai cair. Né? Não vai cair de produção, que eu quero dizer. Sim. Mas ainda assim a gente fala, puta, a gente faz a conta, né? De Flamengo e Palmeiras. Ô, Flávio, São os dois grandes times, né? Não tem. Ainda tem um confronto direto, No né? segundo Flamengo e turno, Botafogo, mas no segundo Botafogo e turno- Palmeiras. Os dois têm confronto Mas direto, então, já pode ele tirar ganhou 3. dos dois, não, no Sim. primeiro tudo turno. no Engenhão. Botafogo vai pegar os 2 e mais o Grêmio lá no Engenhão. E daí ele tem essa vantagem. Ganhou dos 3 fora de casa. Ganhou dos 3 fora. A vitória contra o Flamengo foi polêmica. Teve um pênalti meio mandrake, o Flamengo pressionou e não fez gol. Teve isso também. Não, tudo Mas bem. ganhou. Não é isso, Concordo, esse é o ganhou. ponto. Palmeiras Ganhou. teve pênalti, Ontem ele ganhou, podia discutir, mas ganhou. E ganhou fora de indo, casa. velho. Tá Todos ele ganhou fora de Não sei, casa. somando Porque o ponto. Flamengo foi no Vai ter essa Maracanã. vantagem, Não não, foi no os Newton três ganham. Santos. Tá somando pontos. Palmeiras fora. Atlético Mineiro também foi fora, não Tem foi? uma Foi em cara- casa. Foi em casa? Tem uma cara do time do Carille, que o Carille falava, caramba, tudo que eu faço tá dando certo. E caiu de produção, mas ele tava tão à frente, e agora o Pipeno fala que nessa rodada tava até menos do que o Botafogo, tava tão à frente que quando ele caiu, já não deu mais pra alcançar. Terminou com 3 pontos, né, Bruno, de vantagem? Cara, nós estamos na rodada acho que 14. O Botafogo já tá na rodada 17. Que ele tá 10 pontos na frente. 3 vitórias e um empate. O Botafogo perder 4. Precisa do segundo lugar, ganhar 3 e empatar 1. Pra poder empatar com o Botafogo. Então, enquanto a galera ainda tá na rodada 14, sei lá, o Botafogo já tá acabando o turno. Tá ligado? Esse pessoal aí tá desmerecendo o Botafogo. Que é o canal de Flamengo, né? A gente não precisa ficar falando de Botafogo aqui, mas esse pessoal tá desmerecendo e sempre visualizando. Não, quem tá disputando esse campeonato mesmo é o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras já tá lá pra trás. E o Flamengo tá ali na segunda posição lutando, né? Pra conseguir uma regularidade. A gente torce pra que aconteça. Mas não podemos mais descartar o Botafogo nessa disputa, não. O Botafogo tá na disputa, pô. Tá quentemente jogando um bom futebol. Tudo que eles estão fazendo tá dando certo. O treinador vai embora, outro cara chega do nada, que nem sabe o que é o Botafogo, bota pra jogar, e os caras estão ganhando, estão indo lá e dando dentro dos outros. Então, né? Ainda tem uma margem boa. O time a ser batido aí. O time do Carille? Ah, mais, foi mais. 3 ou Foi 4 mais. pontos. Mais pontos. É que Teve pertinho do confronto com o final Palmeiras teve um ali. jogo contra o Palmeiras Palmeiras. encostou, mas ele ganhou do Palmeiras. Né? Ganhou 3 a Então, 2. mas assim, é tudo muito. Pode até cair, mas ganha uma vantagem tão grande que você não acaba não sendo mais O alcançado. Botafogo fez 36 em 14 rodadas. Se nas 24 que faltam ele fizer os mesmos 36, ele vai a 70. Ou seja, se ele fizer 50% daqui pro fim, ele vai terminar o campeonato com 72 pontos. E muitas vezes 72 foi pontuação de campeão. Agora, o Marcos Braz teve muita polêmica, né? Antes desse jogo Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras reclamou com a CBF, fez nota oficial por causa de erros de arbitragem, toda aquela situação do João Martins, que disse que o sistema não queria que o Palmeiras fosse bicampeão brasileiro. Aí a torcida do Flamengo fez uma faixa. O Flamengo, nós somos o sistema é foda. Daqui a pouco a torcida do Palmeiras fez outra faixa, dizendo que tinha sido campeã da Libertadores em cima do Flamengo. Essa faixa do Flamengo foi feita no ano passado para Guayaquil, tá? Não tem nada a ver com isso aí. Ah, não foi postada agora. Nada a ver. Até o autor da faixa postou a foto dele lá do estádio de Guayaquil com a mesma faixa. Olha, eu não sabia. Nada a ver com isso aí. Ficou Eu todo não sabia mundo... disso. Não, o cara Gerou falou, uma polêmica. O cara falou e postou, a faixa em Guayaquil, ele com a foto lá em Guayaquil. E a torcida do Palmeiras ainda reagiu Essa é a frase a essa lá faixa. do filme, né? Claro, Ele fez uma o sistema é brincadeira com uma coisa do filme. Aí, de repente, as coisas se encaixaram, mas não tem nada a ver. Agora, nessa polêmica, Mauro, é até bom a gente esclarecer, porque a torcida do Palmeiras reagiu. Botou faixa de volta, gerou uma rivalidade. E aí o Marcos Braz, Mauro César Pereira, fez uma postagem que foi essa aí, ó. Está ficando feio. Aí ele bota o lance Palmeiras e Grêmio, em 2021, onde tem esse pênalti marcado pelo VAR, e logo depois ele bota Palmeiras e Flamengo, 2023, esse lance muito parecido. Tá? Ele coloca aí os dois lances e fala está ficando feio. Seria uma resposta, Mauro, a todo o fuzuê feito pela diretoria do Palmeiras? Fica essa troca de provocações aí, no fundo todo mundo pressionando os próximos árbitros, né? Que é o que vem sendo feito já há algum tempo. E todo mundo fica pressionando o próximo árbitro.
Quarta-feira tem um jogo com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Não é o Palmeiras, mas tem um árbitro que vai estar lá. E que a torcida do Flamengo já tá lembrando várias polêmicas dele contra o Flamengo, o Braulio, né? Aí o cara vai apitar o jogo, chega lá e tem uma situação parecida, né? Como é que ele se comporta? É isso, é pressão, acontece desde sempre e vai continuar acontecendo também. É muito ruim pro futebol isso, mas infelizmente isso continua ocorrendo, né? Você vê coisa curiosa. Muitos jogadores do Flamengo foram criticados no sábado porque não reclamaram da não marcação do pênalti do Everton Ribeiro. Quando reclamam, a gente reclama que eles reclamam. Quando não reclama, reclamam porque não reclama. Qual é o modelo ideal, então? Nós mesmos, imprensa. Quando os jogadores reclamam, o jogador, por exemplo, não tem educação, não aceita a marcação, aí quando não reclama, os caras nem reclamaram. Né? O fato do cara não reclamar, às vezes é tratado até como assim, não, ele não reclamou, então não foi falta, ele não reclamou, não foi pênalti. Talvez ele seja apenas um jogador educado, ele não quer reclamar, ele aceita a marcação. Cara, é bizarro mesmo. Mas, cara, esse lance não tem como. Realmente, não precisa choradeira. É um lance que poderia não ser marcado, mas, cara, você olha o lance várias vezes, a tendência é que, deveria ter sido marcado realmente. Eu entendo não ter sido, beleza, a arbitragem pode ter... Eu já tinha falado isso no outro vídeo já. Não vamos ficar de choradeira aqui. Eu entendo não ser marcado, esse lance aí, pela arbitragem, mas, é aquele lance, né? Se ele tivesse ido no VAR, ele teria marcado. Por que não foi? É isso que... A minha dúvida é só essa. Por que o VAR não o chamou? Por que não foi checado o lance e não houve uma consulta no VAR? É isso. Ou se teve, por que o pessoal do VAR avaliou que aquilo ali o árbitro ainda deveria ver as câmeras? É esquisito no mínimo. Mas, como eu já disse umas 6 vezes já agora aqui, não vamos ficar de choradeira aqui. Vamos trocar de janela. Te pedindo para deixar seu comentário a respeito de tudo que foi falado aí, a respeito desses lances de pênalti aí, etc. Comente aqui no vídeo. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o like nesse vídeo aqui. Aqui na tela deve estar passando já outros 2 vídeos aqui do canal para você continuar vendo, maratonando o nosso conteúdo aqui. Tem vários vídeos que são datados, coisa de partidas que já rolaram, etc. Mas tem conteúdos que são atemporais, tipo um vídeo que eu recomendo muito que você assista. Um vídeo que chama... esse vídeo o YouTube nem tá entregando, porque tem negócio de agressão, isso aqui, polícia. O título do vídeo é o seguinte: nem a polícia era capaz de parar o Júnior Baiano. Esse vídeo é muito bom. É um compilado de agressões e faltas em entrevista. Bom demais. Ri muito nesse vídeo. Nossa, bom demais. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.